bispo esbarrou aqui na minha mensagem de novo. Eu falei, Jesus, eu quero falar nessa noite sobre um homem também que estava enfermo, mas um homem que acreditou no poder do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, versículo de 1 a 7. Eu faço a leitura da ARA, Almeida Revista Atualizada, e talvez alguns estejam aí com a NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor amado, ouvir aquilo que Tu tens para falar conosco. Seja com cada um de nós, que nós possamos estar com os nossos ouvidos aguçados, que nós possamos esponjar a Tua palavra nessa noite. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? O texto nos mostra, logo de início, que o rei Ezequias estava doente. E o verso 7 mostra a causa da doença desse rei. O texto diz que foi uma úlcera. Agora, eu quero que você preste atenção no seguinte, que o estresse, ele pode ser a causa de uma úlcera. Segundo alguns especialistas, o estresse faz aumentar a secreção do ácido clorídrico do estômago, e isto pode gerar uma úlcera. Há muitas pessoas que trazem a característica de alguém estressado. Algumas características: irritação, medo, preocupação, frustração, indignação, nervosismo. E isso tudo pode levar uma pessoa a ficar doente. E qual é a forma, qual o modelo de tratamento? Vários. Segundo alguns estudiosos, legumes, frutas, verduras cozidas, carnes magras, grelhadas, enfim. A úlcera pode nascer através de uma pessoa que tem uma vida de estresse. Quando você vai ao capítulo 19, quando você vai ao texto do capítulo 19, você vai perceber que o rei Ezequias tem um grande estresse, ele tem um grande problema com o rei da Assíria. E se você ler o texto todo, você vai perceber que as afrontas que ele recebia, tudo aquilo que ele recebia, certamente
trouxe para ele uma enfermidade. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Se há algo precioso para mim e para você, é a nossa vida. E quando nós abrimos o capítulo 20 de 2 Reis diz justamente isso. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Certamente a causa não está no versículo 3. Mas a causa certamente foi em razão das dificuldades, dos confrontos que ele estava enfrentando com o rei da Assíria. Muitos de nós acabamos, em razão das preocupações, em razão das dificuldades, nós acabamos trazendo para o nosso corpo enfermidade. E aí surge em cena o profeta Isaías. E eu quero dizer que é muito bom servir a Deus sem responsabilidade. A melhor coisa é servir a Deus sem ter responsabilidade de fazer nada. É muito bom chegar na igreja, não ter que assumir nenhuma responsabilidade, ir embora, a gente pega o carro e vai embora. Mas quando a gente deseja servir a Deus de todo o coração, se torna difícil. Porque muitas vezes é difícil, irmãos, fazer aquilo que Deus nos manda, fazer aquilo que Deus nos ordena. E quem tem responsabilidade com Deus, certamente, essa pessoa precisa fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Deus chama o profeta Isaías e dá a ele uma missão. E eu quero que você imagine se você teria coragem, se nós teríamos coragem. Não porque Ezequias era um rei, mas em razão da notícia. Porque noticiar alguma coisa boa é muito bom. Ruim é noticiar as coisas difíceis de se assimilar. Conta-se que um rapaz foi à casa de uma senhora e disse assim: olha, a calça do seu filho caiu do 13º andar. E aí ela sorriu dizendo: qual o problema? Que a calça dele caiu do 13º andar. É que ele estava dentro da calça. Há muitas dificuldades para a gente poder contar alguma coisa difícil. Imagine como é complicado no nosso dia a dia falar com uma pessoa a respeito de um assunto tão grave quanto esse. Deus chega a Isaías e diz assim: Isaías, você vai a Ezequias e você vai dizer que ele morrerá e não viverá. Irmão, será que nós teríamos coragem de falar isso? Sabendo que foi Deus, sem titubear, sem ter dúvida, foi Deus que falou ou não foi Deus que falou. Eu costumo dizer que a voz de Deus é para aqueles que têm intimidade. Se existe uma voz que você conhece, é da sua esposa, do seu filho, do seu marido, porque você convive com eles. Então não tem dúvida. Mas se alguém chamar você no portão, você não sabe aquela voz porque você não tem intimidade. Isaías ouve aquela voz e vai de encontro ao rei Ezequias. E eu achei interessante o cuidado de Deus. Porque Deus está sendo generoso com Ezequias em avisar que ele vai morrer. E Deus dá a ele uma ordem: ora, põe em ordem a tua casa. Ezequias, você vai morrer. Assim diz o Senhor. O profeta Isaías chega e diz que o rei vai morrer. Põe em ordem a tua casa. A casa pode ser interpretada pelo menos de duas formas. A primeira forma que a gente pode interpretar a casa é com respeito à vida secular. O dia a dia, o trabalho, pode ser colocar as coisas do dia a dia em ordem. Que é um grave problema muitas vezes nosso, porque nós somos muito espirituais e esquecemos que coisas básicas da vida também precisam ser organizadas. A segunda, põe em ordem a tua casa, pode ser a vida espiritual.
Preste atenção que a segunda está descartada. Eu preciso descartar a segunda, a vida espiritual, porque o versículo de número 3, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou o quê? Muitíssimo. A vida secular do rei estava desorganizada. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós olhamos a vida só do lado espiritual. Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 3, ele fala sobre qualificações de bispos e de diáconos, qualificações humanas, e não qualificações espirituais. Marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Você vai perceber que todas essas qualificações de 1 Timóteo são qualificações humanas. Ele não coloca muitas qualificações espirituais, mas coloca muitas humanas. Havia algo de errado, certamente, na vida de Ezequias. Repito, não na vida espiritual. Não na vida dele diante de Deus, porque o verso 5, como nós lemos, diz que ele era príncipe de Deus, assim que Deus olhava ele. Deus olhava ele como príncipe. Deus não menciona o que está errado. Deus poderia ter mencionado: põe em ordem isso, põe em ordem a tua casa, é isso que está desorganizado, isso que está fora de ordem, é isso que você precisa ajustar, é isso que você precisa organizar. Porque com respeito à vida espiritual está tudo bem, mas com respeito à sua casa não. Ezequias, irmãos, certamente sabia o que Deus estava exigindo dele. Então Ezequias poderia cruzar os braços, pensar naquilo que ele precisava fazer, colocar a casa em ordem, organizar algumas coisas que ele tinha deixado ao longo do tempo sem fazer, porque nós temos um grande perigo. Nós muitas vezes somos ótimos administradores das coisas de Deus, das coisas espirituais, mas nós esquecemos que precisamos também organizar a nossa vida secular. Ela precisa ser tão boa, ela precisa ser tão organizada, tão especial quanto a vida espiritual. E nós temos que ter esse cuidado. Havia algo errado. E Ezequias podia cruzar os braços e dizer: é verdade, eu vou colocar a minha casa em ordem, porque Deus falou que eu vou morrer e não vou viver. Foi Deus que falou, e ponto final. Eu acredito na profecia de Isaías. O que você faria? Qual a posição que você tomaria se você ouvisse uma voz como essa? Ezequias, ele não olha aquela situação como uma situação perdida. Ele toma pelo menos duas atitudes. Primeiro, ele põe o seu rosto na parede, ele está desesperado. E a segunda coisa que ele faz é que ele ora. Irmãos, nós precisamos entender o valor e o poder da oração quando Deus quer agir, quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer operar. Às vezes a gente tem uma situação como esta situação perdida. A oração de Ezequias está lá no livro de Isaías. Quando você vai em Isaías 38, eu quero destacar apenas o verso 16, que Ezequias diz assim: restaura-me a saúde e faz-me viver. Ele não aceita aquilo como uma sentença. Ele sabe que a sua casa está desorganizada, que está precisando de ser arrumada, mas ele vai diante de Deus e diz: Senhor, restaura a saúde e faz-me viver. Você gosta de viver? Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Agora, quando nós olhamos o texto,
no capítulo 20, no verso 3, há um grande impasse aqui entre as duas interpretações. Primeiro, quando você abre a sua Bíblia aí no capítulo 20, verso 3, na área Almeida, Revista Atualizada, diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei. Subentende-se que ele o quê? Que ele andava. Quando você pega a NVI, e todas as vezes que você estudar a Bíblia, é importante que você leia o texto e o contexto, e é importante que você utilize outras versões. Quando você pega a NVI, diz assim: lembra-te, Senhor, como tenho te servido. Ora, a área diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei. Ou seja, alguns pregadores dizem assim: a causa da enfermidade é porque ele andou. Não. Ele não está doente, ele não está enfermo em razão daquela enfermidade. Deus não mandou aquela enfermidade para que ele ficasse doente. Ele está enfermo em razão de uma úlcera que nasceu nele. Crente também fica doente. Mas crente tem um médico cujo nome é Jesus Cristo. Então, nós temos um impasse aqui. Lembra-te, Senhor, peço de que andei. Se eu isolo o versículo 3 e faço desse versículo a minha tese, eu vou dizer: o problema do rei Ezequias é que ele andava e não anda mais. Quando eu pego a NVI, a nova versão internacional, eu poderia dizer aqui, área AUAD Revista Atualizada, NVI, nova versão em culto. Pronto, fechamos aqui. Olha só, andei está onde? Está no passado. E tenho servido está no presente. E como é que eu resolvo esse impasse agora? Ele estava andando ou tinha andado? Há dois tipos de interpretações. Primeira, a interpretação formal, e a segunda é a interpretação dinâmica. A interpretação formal traduz literalmente, ou seja, o tradutor lê o original e procura a palavra que formalmente corresponde a ela. Por exemplo, ele lá lê chifre, ele vai colocar chifre. Você encontra em duas versões, Almeida Corrigida e Almeida Fiel. Quando você faz a interpretação dinâmica, o tradutor procura qual a palavra que melhor representa o sentido da tradução. Almeida Atualizada e a área e a NVI que nós lemos. Só que nós temos um outro problema, porque as duas versões que nós estamos usando, a Atualizada e a NVI, essas duas, elas são equivalência dinâmica. Ou seja, como é que a gente vai descobrir agora quem está certo e quem está errado? Como é que eu faço isso? Andei ou tenho servido? Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler o texto e o contexto para nós não arrumarmos um pretexto. E quando nós lemos o texto, muitas das vezes, além disso, nós precisamos ler os textos anteriores. E quando você lê o texto anterior, você vai perceber que a vida de Ezequias era uma vida que agradava a Deus. Então, quando houver esse problema, o que a gente precisa fazer? Recorrer o quê? Recorrer ao texto anterior. Então, a NVI está mais próxima do sentido do texto. Tenho servido com integridade. Aquele homem, aquele rei, ele sabia que ele ia morrer, mas ele não se deixou levar pela enfermidade. Ele chega diante de Deus e ele começa a orar. Ele diz: Senhor, tenho servido, NVI, tenho servido com integridade. A segunda coisa que ele diz para Deus
Tenho servido com devoção. Terceiro, tenho feito o que tu aprovas. Na atualizada, diz assim o verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Essas atitudes de Ezequias estavam dando a ele a oportunidade de viver mais 15 anos. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que quando nós recebemos uma notícia que não é agradável, nós podemos recorrer a Deus. Nós podemos pedir a Ele, mesmo que esta notícia venha dEle, nós podemos dizer, Senhor, lembra-te, porque tenho andado com fidelidade, tem misericórdia de mim e derrama sobre mim a tua graça. Sabe, nós não podemos cruzar os braços, mesmo servindo a Deus, quando as coisas dão errado. Quando nós estamos diante de uma dor, quando nós estamos diante de uma enfermidade. Ezequias reagiu diante de um momento de muita turbulência na vida dele. Será que você tem reagido? Ou você cruza os braços e você diz, é assim mesmo, faz parte, um dia eu vou morrer, como disse o bispo aqui hoje. Ou você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero a tua graça, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, olha para mim com teu olhar de bondade. E aí Deus então dá a Isaías uma outra missão, que para mim é mais difícil do que a primeira. Porque a primeira, ele chega lá e diz, olha, Deus mandou dizer, rei Ezequias, que você vai morrer, e você não vai viver. Beleza, está dado o recado. Alguns dizem que Deus não é Deus de recado, né? Deus é Deus de mensagem. Está dado o recado. Aí no verso 4, depois da oração de Ezequias, o que Deus faz? Deus chega para Isaías, que tem aquele ouvido aguçado a Deus, e diz a ele, Isaías, volta. Se você fosse Isaías, o que você pensaria? Surge a seguinte pergunta, Deus se arrepende? Deus se arrepende? Quando você vai a Gênesis capítulo 6, o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quando você chega em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, Deus se arrepende ou não se arrepende? Arrependimento fala de quando nós erramos. Em Gênesis capítulo 6, verso 6, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, a palavra que deveria constar ali, muito embora arrependimento faz parte, deveria ser pesar, sentir mal-estar. A palavra hebraica é nahan. Ou seja, quando o texto diz que Deus, que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso se arrependeu de ter feito o homem, Deus não estava se arrependendo no sentido humano. Deus estava se sentindo muito mal, uma linguagem antropomórfica, uma linguagem da nossa forma, para que a gente possa entender, e a Bíblia está cheia de coisas assim. Uma linguagem antropopática, Deus se assemelhando aos sentimentos, para que nós possamos entender. Então, esse arrependimento, lá no hebraico, é nahan. Só que em Números 23, 19, a palavra deveria ser arrependimento, pois esse arrependimento sim fala do homem. E quando fala do homem, não é nahan, não é sentir mal-estar. Quando Deus diz, me arrependi de fazer o homem, Deus não estava se arrependendo, Deus estava com mal-estar, era um pesar para Deus. Quando Deus percebeu que aqueles homens se desviaram dele, que aqueles homens se abandonaram a ele, esqueceram dele. Mas quando Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a palavra hebraica é chuv. Então, quando fala de arrependimento a respeito de Deus, a palavra é nahan.
Quando fala a respeito do homem, fala sobre chuva. Na linguagem de hoje, você que tem, ou na KJA, você vai perceber que arrependimento, não está escrito a palavra arrependimento. Está escrito pesar. Está escrito lá pesar. Ou seja, Deus responde, isso é muito importante. Porque às vezes, irmãos, nós nos vemos diante de uma situação tão difícil, tão caótica. Às vezes a gente ora por pessoas aqui, que os médicos dizem, não tem mais jeito. É verdade, estão dizendo a verdade. Para eles não tem mais jeito. Mas para o Deus que nós servimos tem jeito. Para eles não há mais o que fazer. Mas para o Deus que nós servimos e temos fé, há a possibilidade de Deus levantar uma pessoa e glorificar o seu nome. E aí, para a gente entender isso, eu preciso que você perceba que Deus responde conforme a reação do homem. Deus só respondeu a Ezequias porque ele reagiu. Porque ele não ficou angustiado, entristecido, dizendo, eu vou morrer. Afinal de contas, o profeta veio aqui e disse que eu vou morrer. Não. Ele colocou o seu rosto na parede. Ele orou ao Senhor e começou a dizer, Senhor, lembra-te. Sabe, é uma linguagem antropomórfica, claro, porque da forma para que a gente possa entender a forma do homem, Deus lembra, Senhor, lembra-te. Sabe, ele estava dizendo, Senhor, eu tenho te servido e não está tudo perdido, eu ainda estou de pé, a úlcera está aqui, mas eu tenho certeza que a sua graça, que a sua misericórdia, que o seu perdão, que a sua bondade pode mudar a minha vida. Nós precisamos reagir assim, irmãos. Nós precisamos aprender a agir e pedir a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus responde conforme a sua reação. E aí eu quero utilizar 2 textos básicos para você perceber como é importante você não se dar por vencido, mesmo que seja Deus falando. Você ainda pode recorrer a Ele. Você ainda pode dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, estende a tua mão. Senhor, opera maravilha. Você já notou que a cada dia que a gente ora por alguém aqui, pessoas estão ou na mesma situação ou estão piorando, mas a gente continua com a mesma fé, porque o Deus que nós servimos é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre, é um Deus poderoso e nada foge do controle das suas mãos. Abra sua Bíblia aí, em Jeremias, capítulo 18, versos de 7 a 10. Depois de Isaías vem Jeremias, vamos lá, Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 7 a 10, achou? Amém? Como a misericórdia de Deus dura para sempre, a minha não, eu vou fazer a leitura. Diz assim, capítulo 18, olha só o que eu disse, Deus responde conforme a reação do homem, generalizando. Olha o verso 7. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter, chuve, se arrepender do mal contra o qual eu falei, também eu, Nahã, o Deus maravilhoso, o Deus que sente pesar, o Deus que olha com graça, o Deus que olha com misericórdia, do mal que pesava fazer-lhe. Vou repetir, no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Verso 8, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei, Nahã, do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar,
E se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ou seja, Deus responde conforme a reação do homem. Se ele fala e a nação se arrepende, o que ele faz? Ele tem misericórdia. Se ele fala e uma nação se curva a ele, você lembra lá de Nínive, Deus age com a sua bondade. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O último livro do Pentateuco, Deuteronômio 30, versículo de número 19. Achamos aí? Repetindo, Deus responde conforme a reação do homem. Verso de número 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propôs o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, Deus responde conforme a sua reação. Se você ouve uma notícia ruim e você cruza os braços, vai acontecer. Mas se você ouve e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia, Pai, eu te peço, perdoa os meus pecados, Senhor, e me abençoa, cura aquela pessoa, talvez haja esperança. Deus pode olhar para nós com o seu olhar de bondade e nos abençoar. Deus manda Isaías voltar. Deus faz Isaías voltar. Sabe, nós precisamos, irmãos, crer no poder da oração, que as coisas podem mudar. A oração não pode ser algo teórico, algo que faz parte do dia a dia. Ezequias estava com tudo perdido, estava decretado que ele ia morrer, mas dentro dele, ele tinha certeza, sem invocar Deus, uma atitude dele, uma atitude ímpar. Ele não procurou ninguém, ele não falou com ninguém, ele não chorou com ninguém, ele chorou diante de Deus, ele falou com Deus. O texto diz que ele chorou muitíssimo. O que nós precisamos, irmãos, o que nós precisamos é clamar a Deus. O que nós precisamos, no meio de uma doença, no meio de uma situação difícil, no meio de uma situação incontrolável que você diz assim, não tem jeito, você precisa clamar ao Senhor. Você não pode se dar por vencido. Você não pode abraçar aquela notícia como definitiva. Você pode ainda clamar a Deus, e Deus pode, segundo a vontade dEle, segundo a graça dEle, Ele pode abençoar a sua vida. Ele pode agir. Ele pode curar, Ele pode abrir a porta, Ele pode fazer qualquer coisa, mas nós precisamos aprender a reagir. Por quê, pastor? Por que nós precisamos aprender a reagir? Porque Deus responde conforme a sua reação. Se Ezequias cruzasse os braços e dissesse: o profeta veio aqui, disse que não tem jeito, que Deus decretou, morrerás e não viverás, ponto final. Deus ainda acrescentou a ele não apenas 1 ano, Deus acrescentou a ele 15 anos. Deus chega para ele e diz: põe a tua casa em ordem. Deus cura o rei Ezequias. Deus acrescenta a ele 15 anos. Sabe por quê? Porque ele reagiu diante de uma situação que certamente diante dos homens já era perdida. Uma situação que diante daquilo que ele vivia dia após dia, não tinha mais jeito. Aí o que Deus diz? Deus diz que Ele é príncipe do seu povo. Como Deus olha para você, como Deus olha para nós. Ele chega e diz: Senhor, eu tenho andado com fidelidade.
Senhor, eu sou íntegro de coração. Senhor, os teus olhos estão continuamente diante de mim. Não desista. Reaja. Porque você tem um Deus que opera grandes maravilhas. Quem ensinou a Ezequias o poder da reação? Não sei. Talvez tenha sido, ele tenha lido a respeito de Abraão. Quando Deus falou assim, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão chega diante de Deus, Senhor, se tiver 50 justos. Aí Deus diz assim, salvaria a cidade por causa dos 50. Ele disse, Senhor, só mais essa vez. Se tiver 45, salvarei por causa dos 45. E ele foi descendo até chegar a 10. Ele tinha que ter continuado. Ele não podia ter parado. Sabe, não pare de orar, mesmo que você não veja nada acontecer, porque o Deus que você serve tem ouvidos e ouve, tem mãos e apalpam, que tocam. Ele pode tocar hoje você e fazer você sair daqui curado. Ele pode tocar em você e fazer você sair hoje desse lugar restaurado para a honra e para a glória do nome dEle. Não desista, não pare. Por quê, pastor? Porque tem um Deus que nós servimos, é o Deus que age, nem que seja no último momento, nem que seja na última hora, mas nós temos um Deus que opera, nós temos um Deus que trabalha, nós temos um Deus que tem a última palavra. Todos esses pedidos que nós oramos aqui, ainda não é a última palavra de Deus. Nós só vamos parar de orar quando Deus der a última palavra. Porque a última palavra pertence só ao Senhor que nós servimos. Amém? Termine esse ano encorajado, dizendo, Senhor, eu continuo acreditando no Teu poder e na Sua graça. Eu continuo acreditando na Sua bondade. Eu sei que eu nada sou e sem Ti nada posso fazer. Mas eu sei que a Sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a Sua fidelidade. Amém? O Deus que nós servimos é o único Deus. Não há outro. Não há outro Deus. O Deus que nós servimos é o Deus que faz maravilhas. O que nós aprendemos nessa noite? Que as notícias que nós recebemos não estão sentenciadas. Ainda há recurso diante do Senhor, que pode mudar o quadro da nossa vida e o quadro da vida de muitas pessoas. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, Pai. Que nós saiamos daqui nessa noite acreditando num Deus que age à medida que nós também tomamos atitude. Um Deus que, segundo a sua vontade, a sua graça, tem o direito de fazer o que quiser. Tem o direito de curar e o direito de levar. Mas, Senhor, nós não abriremos mão de buscar a sua presença. Nós não abriremos mão de interceder. Nós não abriremos mão de continuar invocando o seu nome, porque o Senhor é o Deus que pode alterar, modificar, de uma forma gloriosa, tudo aquilo que muitos dos meus irmãos estão vivendo. Abençoa, Senhor, que cada um dos meus irmãos nessa noite saia daqui com uma medida de fé, acreditando, Pai, que há um Deus que pode reverter, que pode alterar, que pode modificar tudo o que ele está vivendo. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Aos nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, até novamente nos